Que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia 13 de fevereiro. Vamos ler lá no primeiro livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Olhe bem para si mesmo, para a sua própria personalidade e para o seu ensino. Persevere nessas coisas, apegue-se a elas, pois assim fazendo, você salvará tanto a si mesmo como aqueles que o ouvem. Essa passagem, ela me lembra, por exemplo, quando alguém, um nutricionista, um médico, solicita da gente fazer um regime alimentar, né? Aquele regime é onde você precisa anotar num papel, ou seja, onde você preferir, todas as coisas que você comeu durante o dia. No final do dia é uma experiência reveladora, ou talvez até no final da manhã, né? Porque você vai conseguir perceber o número de calorias consumidas e com certeza se surpreenderá com o tanto de calorias que de repente até tal hora você já conseguiu consumir e ainda ultrapassou talvez aquela meta estabelecida pelo nutricionista, né? E de repente, sem observar tudo isso, você se surpreende por que o número da sua balança continua crescendo, né? Nós precisamos, na verdade, observar, ter o hábito de observar atentamente a nossa vida, os nossos hábitos, a nossa doutrina. E eu falo, na verdade, né, sobre a questão, dei o exemplo de alimentação, mas nós temos um corpo, nós temos uma mente, nós temos uma alma. E da mesma maneira que nós alimentamos o nosso corpo, nós também alimentamos essa mente e essa alma. Se nós fôssemos fazer exatamente como nesse exercício, né, do regime, você fosse anotar exatamente tudo aquilo que você tem consumido para alimentar a sua mente e a sua alma, o que nós poderíamos estar registrando nesse papel, né? Com o que nós fazemos esse tipo de alimentação? O que enquanto nós assistimos, por exemplo, um Netflix, uma Disney, um Star+, um Prime Video ou qualquer outro streaming que nós normalmente acessamos, ou quando navegamos nas redes sociais, ou quando ouvimos música, quando conversamos, quando nós estamos navegando, né, pela internet, o que nós estamos trazendo para nós em termos de ideias? Quais as ideias que nós estamos adotando na nossa vida? Que mensagens que tudo isso tem trazido e está enchendo a nossa mente e a nossa alma? Eu acho que isso é fundamental de nós podermos refletir sobre isso. Eu sei que filmes são bons, música é muito legal, rede social também é joia, mas assim, vamos pensar o que é que nós temos, ou melhor, com o que é que nós temos alimentado a nossa alma e a nossa mente. Paulo, nesse versículo que nós vimos lá em Timóteo, ele exorta Timóteo, né? Ele era um jovem, a alimentar bem a sua alma. Por que ele fez isso? Porque na época existiam, como existe nesses nossos dias, mentirosos, hipócritas que espalhavam falsos ensinamentos. Isso não mudou até hoje. E Paulo lembra Timóteo do bom ensino que ele teve, que ele havia recebido, o treinamento que ele havia recebido em sua casa. Por quê? Porque ele foi criado na verdade da fé por sua mãe. A mãe dele e a sua avó ensinaram ele direitinho. Ele também experimentou discipulado na igreja e também foi orientado por Paulo. Então nós podemos dizer que Timóteo teve um excelente treinamento. E aí Paulo exorta Timóteo a assumir a sua própria responsabilidade no quesito de sua nutrição, né? A sua nutrição espiritual contínua. Ele deveria, na verdade, ensinar a palavra que é a verdade, devotar-se a isso e usar o seu dom de pregação e guardar não somente os conceitos da palavra, mas viver cada um deles.
Veja, a doutrina e a ação, elas estão conectadas. Nós vivemos corretamente quando nós sabemos corretamente. Aquilo que nós alimentamos o nosso coração e a nossa mente, né? A nossa alma, aparece na nossa vida, é evidente no nosso caminhar. Aí eu preciso pensar junto com você, então ok, se tudo aquilo que nós alimentamos o nosso corpo nutre o nosso corpo físico, como que está a nutrição do nosso espiritual nessa história? Como que você tem alimentado, se nutrido espiritualmente? Eu acho que vale essa reflexão para o dia de hoje. E eu gostaria de pedir para você realmente reflita o que é que você tem trazido, o que você tem enchido a sua mente e o seu coração. E eu queria te convidar para estar orando comigo nesse dia, dizendo assim: Senhor, obrigado porque a verdade da Tua palavra me protege de ensinamentos e desejos errados. Ajude-me a alimentar o meu corpo, a minha mente e a minha alma corretamente. Ensine-me a abrir mão daquilo que me faz mal. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que nesse dia de hoje você possa refletir e fazer as mudanças necessárias nesses teus hábitos de vida. Que Deus te abençoe e eu aguardo você aqui amanhã.